audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 22. Afirmação, a melhoria prática de sua vida e a nova estruturação de crenças. Se você tiver uma consideração amorosa por si mesmo, confiará em sua própria orientação. Aceitará sua posição presente, seja ela qual for, como sendo apenas uma pessoa dessa orientação e compreenderá que dela poderão vir todos os elementos criativos de que necessita. Sendo você mesmo e confiando em sua própria integridade, automaticamente ajudará outras pessoas. Pouco adianta ficar repetindo sugestões como sou uma pessoa digna, confio em mim mesmo e em minha integridade. Se ao mesmo tempo tiver medo de suas emoções e se aborrecer sempre que perceber estar no que chama de estado mental negativo. Assim como os apaixonados podem ver o ideal na pessoa amada sem perder de vista certas imperfeições ou desvios do ideal, você também pode, amando a si mesmo, perceber que aquilo que considera imperfeições são apenas tentativas para tornar-se mais completo. Não pode se amar e ao mesmo tempo odiar as emoções que fluem através de você. Porque, embora você não seja suas emoções, identifica-se com elas tão frequentemente que, ao odiá-las, odeia a si mesmo. Use sua mente consciente e sua lógica. Se descobrir que se sente inútil, não tente simplesmente aplicar uma crença mais positiva sobre outra. Procure descobrir as razões de sua primeira crença. Se já não fez isso, escreva seus sentimentos a respeito de si mesmo. Seja perfeitamente honesto. O que diria se alguém lhe apresentasse as mesmas razões? Examine o que escreveu. Compreenda que há um conjunto de crenças envolvido. Há uma diferença entre você acreditar que é medíocre e sê-lo realmente. Depois, faça uma lista de suas habilidades e realizações. A lista poderia incluir o fato de se dar bem com os outros, ser atraente, ser bondoso com as plantas e os animais, ser um bom carpinteiro ou cozinheiro. Qualquer talento ou realização deve ser anotado tão honestamente como quando registrou até os seus defeitos mais ínfimos. Não existe um ser humano vivo que não tenha habilidades criativas à sua própria maneira, realizações e características excelentes, de modo que, ao seguir estas instruções, descobrirá que é verdadeiramente uma pessoa digna. Quando perceber que está começando a sentir-se inferior, examine sua segunda lista, a de habilidades e realizações. Depois, use as sugestões positivas apoiadas por seu próprio autoexame. Você pode dizer, mas eu sei que tenho grandes talentos ou habilidades que não estou usando. Quando me comparo a outros, entretanto, saio perdendo. Que diferença fazem algumas realizações mundanas compartilhadas por muitos outros e que não são nada originais? Certamente meu destino envolve mais do que isso. Tenho anseios que não posso expressar. Em primeiro lugar, precisa compreender que em sua própria individualidade é inútil comparar-se a outras pessoas, pois ao fazê-lo tentará imitar qualidades que são delas, negando assim seu próprio ser e sua visão, ambos milagrosos. Quando começa a comparar-se com outras pessoas, isso não tem fim. Sempre encontrará alguém de alguma forma mais talentoso que você e assim continuará insatisfeito. Em vez disso, trabalhando com suas próprias crenças, assuma o fato de que sua vida é importante. Comece por ela onde você está. Não zombe de si mesmo por não ter realizado algum grande ideal, mas comece a usar os talentos que tem da melhor forma possível, sabendo que neles está a sua realização individual. Qualquer ajuda que preste a outros será fruto da utilização criativa de suas próprias características e das de ninguém mais. Não se aborreça consigo mesmo quando perceber que está se concentrando em questões negativas de sua vida. Quando isso acontecer, construtivamente pergunte a si mesmo por que está fazendo isso e receberá a resposta. Use o conhecimento como uma ponte. Deixe fluir as emoções que brotarem.
Se fizer isso honestamente, as sensações de indignidade ou desalento acabarão desaparecendo, mudando por conta própria. Pode ser até que você fique impaciente com essas sensações, ou até mesmo entediado e então as descarte. Não diga a si mesmo automaticamente que elas são erradas, tentando aplicar-lhes uma crença positiva como aplica um curativo. Tenha senso de humor a respeito de si mesmo, não ironicamente, mas uma consideração bondosa por você. A serenidade extrema é adequada quando vem naturalmente e não é forçada. Se prolongada, contudo, pode tornar-se pomposa. Caso se permita tornar-se cada vez mais consciente de suas próprias crenças, poderá trabalhar com elas. É bobagem tentar lutar contra o que considera crenças negativas ou ter medo delas. Elas não são misteriosas. Pode descobrir que muitas serviram a bons propósitos em algumas ocasiões e que simplesmente foram super enfatizadas. Talvez precisem ser reestruturadas em vez de negadas. Algumas crenças podem funcionar muito positivamente para você em alguns períodos de sua vida. Por não tê-las examinado, entretanto, talvez continue a carregá-las muito depois de terem servido seu propósito e agora podem estar trabalhando contra você. Por exemplo, muitos jovens acreditam em um momento ou outro que seus pais são onipotentes. Uma crença muito conveniente que dá às crianças uma sensação de segurança. Entretanto, entrando na adolescência, os mesmos filhos ficam chocados ao descobrir que os pais são muito humanos e falíveis. E uma outra convicção aparece, uma crença na insuficiência e inferioridade das gerações mais velhas e na rigidez e insensibilidade daqueles que governam o mundo. Ao entrarem na idade adulta, muitos pensam que os mais velhos fizeram tudo errado. Esta crença, contudo, livra-os dos conceitos infantis de que as pessoas mais velhas estão sempre certas e são também infalíveis. E esses jovens se veem então desafiados a tentar resolver os problemas pessoais e mundiais. Durante um tempo, os novos adultos em geral se sentem invencíveis até mesmo além das fronteiras de sua condição de ser humano. Essa crença, torna a dizer, investe-os da força e energia que necessitam para começar a própria vida e formar seu próprio mundo coletivo. Concentradamente, contudo, precisam todos compreender mais cedo ou mais tarde não apenas os desafios, mas as outras características peculiares do ser humano e então, basicamente, essas crenças generalizadas não fazem mais sentido. Se ao chegar aos 40 você ainda acreditar na infalibilidade de seus pais, é porque conservou essa ideia muito além do ponto em que ela lhe foi vantajosa. Usando os métodos deste livro, deve descobrir as razões para essa crença, pois ela irá impedi-lo de exercer sua própria independência e de fazer seu próprio mundo. Se tem 50 anos e ainda está convencido de que as gerações mais velhas são rígidas, tornam-se senis mentalmente incompetentes e fisicamente debilitadas, é porque ainda se apega à velha crença de que os idosos são ineficazes e está, com isso, fazendo sugestões negativas a si mesmo. Por outro lado, se tem 50 anos e ainda acredita que a juventude é uma parte gloriosa e eficaz da vida, está naturalmente fazendo a mesma coisa. Um jovem adulto, dotado de um certo talento, pode acreditar que sua habilidade o torna superior a todos os outros. Isso pode ser muito bom para a pessoa durante um tempo, pois lhe dá um ímpeto necessário para desenvolver-se e a necessária independência para o crescimento de sua habilidade. A mesma pessoa, anos mais velha, talvez descubra que a crença foi mantida por um tempo demasiadamente longo, o que a impediu de participar de uma interação emocional muito importante com seus contemporâneos, ou que se tornou restritiva de outras formas. Uma jovem mãe pode acreditar que seu filho seja ainda mais importante que o marido e, de acordo com as circunstâncias, esta crença talvez a ajude a dar a atenção necessária à criança. Mas, se o conceito for mantido, com o correr do tempo pode tornar-se muito restritivo.
Toda a vida adulta de uma mulher pode ser estruturada por essa ideia se ela não aprender a examinar o conteúdo de sua mente. Uma crença que tem resultados positivos para uma mulher de 20 anos não terá necessariamente o mesmo efeito para uma mulher de 40, se, por exemplo, ela ainda der muito mais atenção aos filhos do que ao marido. Muitas de suas crenças são naturalmente culturais, mas você aceitou as que serviram a seus propósitos. Como regra geral, os homens de sua sociedade acreditam ser lógicos, enquanto as mulheres são consideradas intuitivas. As mulheres, agora tentando estabelecer seus direitos, muitas vezes caem na mesma armadilha, mas em sentido oposto. Tentam negar o que consideram elementos intuitivos inferiores, substituindo-os pelos que acreditam ser elementos lógicos superiores. Certas crenças, então, estruturam sua vida, em geral por períodos determinados. Você descartará muitas delas e, quando o fizer, a estrutura interna mudará, mas é preciso que não aceite covardemente restos de crenças quando os reconhecer. Sinto-me inferior porque minha mãe me odiava, ou sinto-me indigno porque era esquelético e pequeno quando criança. Você pode descobrir, ao trabalhar com suas crenças, que um sentimento de inferioridade parece brotar de tais circunstâncias. Cabe-lhe, como adulto, superar suas crenças, compreender que uma mãe que odeia o filho já está em dificuldades e que tal ódio diz muito mais sobre a mãe do que sobre o filho. Cabe-lhe compreender que agora é uma pessoa crescida e não mais uma criança a ser intimidada. O ponto de poder está no presente. Esse ponto não está no passado, a menos que você abjetamente decida sujeitar-se a crenças gastas que já não lhe servem. Se acreditava ser indigno porque era esquelético e caçoavam de você, então, de alguma forma, usou essa crença para seus próprios propósitos. Admita-o. Descubra que propósitos foram esses. Talvez tenha compensado isso, tornando-se atlético mais tarde, ou usando esse impulso para seguir em frente à sua própria maneira. Se sua mãe o odiava, talvez tenha usado isso para estabelecer sua própria independência como desculpa ou caminho. Em todos esses casos, porém, como você forma a sua própria realidade, concordou com tudo. Muitas pessoas que me escrevem sentem que têm habilidades psíquicas incomuns ou talento para escrever, ou sentem uma necessidade muito grande de ajudar os outros. Estão sempre comparando o que fazem com o que pensam ser capazes de fazer, mas em geral sem dar um impulso inicial para desenvolver as próprias habilidades. Elas desejam escrever grandes teorias filosóficas, por exemplo, talvez nunca levando a caneta ao papel nem tendo confiança suficiente em si mesmas para começar. Algumas querem ajudar o mundo todo, mas tudo o que fazem é pensar sobre o desejo sem tentar aplicá-lo em termos práticos. Em sua mente, o ideal torna-se tão grande que elas estão sempre descontentes com seu próprio desempenho e têm medo de se lançar. O reconhecimento amoroso de sua própria singularidade por si só iria mostrar-lhe como começar a usar suas habilidades e a confiar em sua situação atual. O ideal ainda não está materializado, e é apenas a essência de uma direção. Essa direção, porém, só poderá ser encontrada quando você usar o que já tem no agora que conhece, aceitar suas próprias oportunidades e habilidades e usá-las por meio do poder do presente. Seção 677, 11 de julho de 1973, 21h36, quarta-feira. Certamente nada há de errado em pedir ajuda de outros quando você acha que precisa dela, e às vezes há muito a ganhar. Alguns, entretanto, têm o costume de procurar a ajuda de outras pessoas como meio de evitar responsabilidades. Em problemas físicos específicos, vocês devem procurar ajuda nas áreas que conhecem pouco. Muitos, porém, recorrem a outras pessoas, médicos, psiquiatras, sacerdotes, ministros, amigos, para encontrar respostas para certas situações da vida e, ao fazerem isso, negam suas próprias habilidades de autocompreensão e crescimento.
Por causa de sua estrutura educacional, o indivíduo aprende a ser cauteloso com o seu eu interior, como mencionado antes, seção 614, capítulo 2, por exemplo. De modo que, infelizmente, o homem comum procura as soluções de seus problemas pessoais fora de si mesmo, onde é menos provável encontrá-las. Se usar os métodos apresentados neste livro, irá conhecer-se muito mais intimamente do que antes, ficando mais bem equipado para lidar com sua realidade pessoal. O simples fato de saber que você forma sua própria realidade pode livrá-lo de alguns conceitos limitadores que o restringiam no passado. Pode então examinar suas crenças de maneira criativa, encontrando a correlação entre elas e sua experiência. O conhecimento consciente, por si só, suscitará respostas intuitivas dentro de seu eu interior, de modo que você receberá informações úteis por meio de sonhos, impulsos e padrões de pensamentos normais. Se afirmar a graça básica de seu ser automaticamente enfraquecerá as crenças que tem e que são contrárias a esse princípio. Será capaz de manter igualmente dentro de sua experiência a visão de um eu ideal e todos os desvios naturais dessa visão. Irá começar de onde está e começará alegremente a desenvolver os atributos que tem agora, sem esperar que eles apareçam totalmente desenvolvidos. Amará a si mesmo e não terá dificuldade para amar seu próprio. Seu próximo. Isso não significa que precise ignorar aquilo que difere de seu conceito ideal da pessoa amada. E repito, não significa que você deva sorrir constantemente, mas que deve afirmar sua validez e graça dentro das dimensões de sua condição de ser humano. Assim que começa a comparar o que você é com algum conceito idealizado de si mesmo, automaticamente se sente culpado. Até trabalhar com suas crenças, esta culpa pode ser impulsionada por episódios e características inofensivas. É uma boa ideia fazer uma lista de atos ou incidentes específicos que lhe despertam sentimentos de culpa. Em geral, é fácil fazer o caminho inverso desses sentimentos, encontrando sua origem em crenças da infância, algumas instigadas por um pai ou mãe bem-intencionado que tentava protegê-lo, ou pela ignorância de um adulto. Quando expostas, porém, muitas se dissolverão diante de sua compreensão. Quando você afirma sua própria retidão dentro do universo, está cooperando com outros, fácil e automaticamente como parte de sua própria natureza. Você, sendo você mesmo, ajuda outros a serem eles mesmos. Não sente ciúme de talentos que não possui e pode então, de coração aberto, incentivá-los nos outros. Por reconhecer sua própria singularidade, não precisa dominar outras pessoas nem rastejar-se diante delas. É preciso que comece a confiar em si mesmo em algum momento. Sugiro que o faça agora. Se não o fizer, estará eternamente esperando que outros lhe provem que você tem méritos e nunca estará satisfeito. Estará sempre perguntando aos outros o que fazer e ao mesmo tempo se ressentirá daqueles a quem pede ajuda. Parecerá a você que as experiências deles são legítimas e as suas falsas. Irá sentir-se defraudado. Você perceberá que muitas vezes exagera os aspectos negativos de sua vida e os lados positivos da vida de outras pessoas. Você é uma personalidade multidimensional. Confie no milagre de seu próprio ser. Não faça divisões entre o físico e o espiritual em sua vida, pois o espiritual fala com uma voz física e o corpo físico é criação do espírito. Não coloque as palavras de gurus, ministros, sacerdotes, cientistas, psicólogos, amigos, nem minhas palavras acima dos sentimentos de seu próprio ser. Você pode aprender muito com os outros, mas o conhecimento mais profundo precisa vir de dentro de si mesmo. Sua própria consciência está envolvida em uma realidade que basicamente não pode ser experienciada por nenhuma outra pessoa, que é única e intraduzível, que tem seu próprio significado, que está seguindo seus próprios caminhos para tornar-se.
Você compartilha uma existência com outros que estão vivenciando seus próprios caminhos, à maneira deles, e vocês, portanto, têm uma viagem em comum. Seja bondoso consigo mesmo e com seus companheiros. Eu também estou viajando. Todas as informações que tenho, eu tento transmitir-lhes por meio de Hubert e Joseph, que são partes de mim em seu espaço e tempo, mas eles são eles mesmos e eu sou eu mesmo. As próprias crenças de Hubert sobre a natureza de sua consciência contribuíram para a realização das sessões. Hubert e Joseph trabalharam ambos com a natureza da criatividade, e desde cedo cada um deles procurou respostas, mas, antes de tudo, eles confiaram no destino e graça de seus seres. Eles devem, às vezes, ter sentido que haviam perdido a direção. Durante certos períodos, podem ter tido problemas que os fizeram esquecer de seus objetivos momentaneamente, mas sua crença em si mesmos, individualmente e juntos, foi suficientemente forte para dar-lhes sua realidade presente. Muitos que escreveram gostariam de desenvolver e usar as mesmas habilidades, mas é óbvio, por suas cartas, que suas crenças os impedem de confiar suficientemente em seu eu interior. Você não pode temer seu próprio ser e esperar viajar através dele, explorar suas dimensões. Primeiro precisa dar o simples passo de afirmar sua identidade. Essa afirmação liberará os atributos que você tem e abrirá novos caminhos para a sua experiência. Esses caminhos serão e deverão ser seus. Quando pede a outros que interpretem seus sonhos, por exemplo, está automaticamente colocando a realização de seu potencial em um ponto mais distante. Quando pede a alguém que lhe indique a direção de sua vida, de certa forma bloqueia em si mesmo a percepção de que é você que a possui. Sem essa consciência, nenhum método irá ajudá-lo. Em termos comuns, este livro não inclui qualquer instrução esotérica para ajudá-lo a alcançar aquilo que talvez considere desenvolvimento espiritual ou habilidade psíquica. Contudo, é um material preliminar para todos os que desejam usar sua humanidade como estrutura com a qual perceber e experienciar outras realidades. Como mencionei anteriormente, você não se tornará mais espiritual negando a carne. Ver capítulo 7. Esta é a vida que você está vivendo. Confie na vida que flui através de você. Fazendo isso, outras realidades se tornarão conhecidas. Elas acrescentarão dimensão e profundidade à sua realidade atual. Você faz sua própria realidade. Vá para onde for, seja em que dimensão for, encontrará a si mesmo. Antes de empreender outras viagens de consciência, compreenda que suas crenças o seguirão e formarão sua experiência onde você for, como fazem aqui. Se acreditar em demônios, irá encontrá-los, nesta vida como inimigos e em outros domínios de consciência como demônios ou espíritos malignos. Se tem medo de suas emoções e acredita que elas são erradas quando tentar experiências psíquicas ou paranormais, poderá acreditar que está possuído. Seus sentimentos, os sentimentos reprimidos, parecerão demoníacos. Ficará com medo de admiti-los como seus, e assim pensará que pertencem a um espírito desencarnado. É muito importante que você compreenda a verdadeira inocência de todos os sentimentos, pois cada um deles, quando seguido, irá levá-lo de volta à realidade do amor. Não confie em pessoa alguma que lhe diga que você é maligno ou culpado em razão de sua natureza ou de sua existência física, nem em qualquer dogma semelhante. Não confie em ninguém que o afaste da realidade de si mesmo. Não siga ninguém que lhe diga que você tem que fazer penitência, seja em que forma for. Confie sim na espontaneidade de seu próprio ser e na vida que é sua. Se não gostar de onde está, examine essas crenças que tem. Traga-as para campo aberto. Não há nada dentro de você que deva ser temido. Minha vida é minha e
Eu a formo. Diga isso a si mesmo com frequência. Crie sua própria vida agora, usando suas crenças como um artista usa as cores. Não existe condição que você não possa mudar, exceto alguma que, sem qualquer dúvida, foi aceita fisicamente dentro dos domínios da condição de ser humano por ocasião de seu nascimento, como, por exemplo, a falta de um órgão ou um problema funcional. Caso sinta autopiedade por causa de uma doença ou de qualquer outra situação de sua vida, comece a agir. Enfrente honestamente suas crenças e descubra a razão da dificuldade. Falo com a vitalidade interior que é inerente a cada um de meus leitores, com o conhecimento interior que também lhes pertence. Termino dizendo, como disse antes, vocês têm o dom dos deuses. Vocês criam sua realidade de acordo com suas crenças. A energia criativa que faz seu mundo é sua. Não há limites para o eu, a não ser aqueles em que vocês acreditam. Eu sou Set. Pronuncie o meu nome com alegria, embora os nomes não sejam importantes. Que cada um de vocês diga seu nome afirmativamente todas as manhãs. Vocês criam sua vida por meio do poder interior de seu ser, cuja fonte está dentro de vocês e ainda além do eu que vocês conhecem. Usem essas habilidades criativas com abandono compreensivo. Honrem a si mesmos e movam-se através da divindade de seu ser. Fim deste livro.